Gente, agora eu esqueci. Bom, de qualquer forma, a gente vai dar uma lembrada inicial. Por que as ligações elas funcionam? Espera aí, tem alguém tentando participar. E eu não vi quem que é. Ah, tá aqui. Agora deu. Vamos lá, uma janela inteira. E a gente, rapidinho, sem demorar, sem delongas, mas só para a gente entender o contexto aqui, né? A gente vai entrar em ligação covalente. Olha que legal, né? O diamante, antes de entrar na ligação covalente do diamante, o grafite difere pelos arranjos das ligações do carbono, chamado de alotropia. Olha que legal. Então, tanto o diamante como o carbono, eles têm o mesmo constituinte, chamado de carbono, mesmo átomo. Só que a organização, a forma de organização desses átomos no composto, né, de suas moléculas e também, posteriormente, da sua estrutura cristalina, faz com que nós tenhamos o diamante como a estrutura mais dura do planeta, com a maior dureza do planeta, ou seja, ele risca qualquer coisa. O grafite é extremamente macio, né? Então, onde que começa o estudo? Exatamente nas ligações químicas, tá? E o que é camada de valência, hein? Mudando aí da água para o vinho, o que é camada de valência mesmo? Não esqueça, né? Camada de valência, professor. O que é isso? Aí tem o elemento níquel. É a camada mais energética. Não. Cuidado, né? Camada? É a última camada. O níquel, olha só. O níquel tem na última camada, olha lá, ó, um elétron. Um elétron. Um elétron. Tudo bem? Escrito aqui do pessoal horrível, né? Um elétron na última camada. E aí, quando a gente até pensa o seguinte, né? Se ele tem um elétron na última camada e 8 na mais interior, a tendência do níquel é de doar um elétron. Isso, garoto. A tendência do níquel é doar um elétron. E, aliás, né, foi o que aconteceu na ligação iônica, né? A gente pegava um átomo que estava disponível para doar, normalmente aquele que doa é um metal, e aquele ametal estava querendo receber o elétron. E aí juntava a fome com a vontade de comer e acontecia a ligação iônica. Tudo bem? Então, até aí a gente está relembrando, né? Aqui é a tabela periódica de metais e não metais. Uma propriedade aí em geral, é claro que não é sempre que acontece isso, mas é a tendência, né? Metais formar substâncias simples, não metais formar substâncias simples também. O metal normalmente conduz corrente elétrica e calor. Os não metais não conduzem corrente elétrica e também não conduzem calor. Metais podem se transformar em lâminas e fios. Os não metais têm essa dificuldade de se transformar em lâminas e fios, né? Normalmente ele fica muito quebradiço, né? Se tentar esticar ele quebra, tá? Ele se rompe, é a característica dos não metais. Os metais, no geral, são sólidos nas condições ambientes e os não metais são sólidos, líquidos ou gases nas condições ambientes. Os metais tendem a formar cátion. Então, aí tem alguns exemplos, a gente viu, né? O alumínio, por exemplo, ele tende a perder 3 elétrons, o sódio 1, o magnésio 2, e os não metais tendem a formar ânions, quer dizer, ele tendem a ganhar elétrons. Se você pegar o flúor e o cloro, por exemplo, né, nessa coluna aqui, ó, deixa eu fazer um desenho, eles tendem a ganhar um elétron, o oxigênio e o enxofre, que é o OS aí, O, oxigênio, S, enxofre, tendem a ganhar 2 elétrons, e o fósforo, por exemplo, tende a ganhar 3 elétrons. Substância química, e aí é onde que a gente começa a estudar. Aqui, ó. A gente viu a ligação iônica, hoje a gente pega aqui a molecular chamada de covalente,
E semana que vem a gente vê a ligação metálica. Como é que é essas ligações, né? A iônica é uma soma de metal mais ametal, metal com não metal. As metálicas são metais com metais. E a covalente, é claro que a gente vai ver que tem um elemento a mais, mas a tendência da covalente é somar o quê? Não metais com não metais. Tá? A gente vai ver características disso aí agora. Aqui mostra, né, novamente, ó, iônica, né? A iônica aqui pode ser o hidrogênio pode ser colocado na iônica, ele pode ser colocado também na covalente. Então, vamos para o fight agora. Então, a gente viu isso aí, já tinha visto nas outras aulas. Então, o que é a ligação covalente? É um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade. Ou seja, quanto mais eletronegativo é o elemento, ele tem maior a tendência de receber elétrons. Ah, então tem aquela, né, então tem átomo que ele é mais eletronegativo do que o outro. Se a gente pegar aqui a tabela periódica, fazer um desenho dela aqui, ó. Último grupo, quem lembra aí qual que é o último grupo, hein? Os gases nobres? Isso, garoto. Alguém brilhou aí. Gases nobres. Gente, quanto mais próximo dos gases nobres, mais eletronegativo é, tá? Então, quanto mais próximo ali, mais eletronegativo é, tá? Então, ele tem mais força para ganhar elétrons, ok? Os elementos químicos que apresentam alta eletronegatividade e que, consequentemente, realizam ligações covalentes são hidrogênio. Qual a classificação do hidrogênio mesmo, hein? Como diz o Batista, cri, né? O professor. O hidrogênio ele não se enquadra em classificação nenhuma, lembra? Ele fica aqui em cima, ou até desenhar uma cor diferente. Ele é um cara ali, fala, não tem classificação nenhuma, né? Aí tem até assim Brasil que divide os metais e não metais, e depois os gases nobres. Mas o hidrogênio não se classifica em nada, tá? Então, os elementos químicos que apresentam alta eletronegatividade é o hidrogênio e os ametais, né? Essa uma parte aqui que fica aqui no cantinho aqui, ó, tá? De acordo com os elementos químicos envolvidos na ligação covalente, ela pode ocorrer da seguinte forma: entre dois átomos de hidrogênio, então pode acontecer hidrogênio com hidrogênio, entre um átomo de ametal ou não metal e o hidrogênio, entre átomos de um mesmo elemento químico, sendo que tem que ser os dois não metais, tá? Entre átomos de elementos químicos diferentes, mas também ametais. Gente, ligação covalente é ametal com ametal, ou hidrogênio com ametal, ou hidrogênio com hidrogênio. Acabou. Metal não entra nessa festa, tá? Então, uma grande festa lá de ligação covalente, né? E aí tem 5 seguranças lá na porta, conferindo a carteirinha. Se é metal, não entra. Não tem jeito, tá bom? Então, a ligação covalente é átomo de hidrogênio entre átomos de hidrogênio, ametal e hidrogênio, ou ametal e ametal. E aí, esses dois últimos aqui, ó, né? Ou é o mesmo elemento químico, por exemplo, cloro mais cloro, né? Ou outro, né? Ou dois diferentes aqui, ó. Ou dois elementos ametais aqui diferentes. A gente vai ver uns exemplos aí, tá bom? Antes de ver esse exemplo aí, vamos fazer exercício, porque senão eu vou ficar falando aqui e tem gente que já deu um sono danado para falar. Ele falou, nossa, professor, agora a pressão abaixou aqui, foi terrível. Então, exercício para dar uma acordada aí. E relembrar também, né? Dado o elemento fluido, determine quantos elétrons esse elemento possui na camada de valência. Se virem aí, hein? Se virem nos 30. No 30, né? Não nos 30.
Está com a tendência de puxar o S hoje, né? Opa. Ih, gente, fiz borrada, né? Espera aí que vai aparecer de novo. Estão enxergando ainda o exercício? Sim, estamos. Sim. Beleza. Achei que eu tivesse tirado. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Quantos elétrons esse elemento possui na camada de valência? Caso aconteça... Nossa, meu Deus do céu, o que é isso? Que crime! Vamos lá. Se acontecer aqui, né? Uma aproximação dos átomos de flúor, qual tipo de ligação química ocorrerá? Isso vai ser muito fácil. Aí não, né? Vira ele na tabela periódica. Eu estou querendo adicionar a tabela periódica nesse exercício aí. Fica mais fácil a gente relembrar. Deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui rápido. Achei. Ctrl C. Aqui, duplicar. Vou colar ela aqui. Ele é 9. Oi? O número atômico dele é 9, né? Vira aí, número atômico 9. Boa. Vou subir aqui um pouquinho. O número atômico dele é o 9. Qual o grupo que ele está, hein? Qual grupo que o flúor está? Número, pode ser só o número. 17. Isso. Então aqui, ó. Dá uma aproximada aqui. Ele está aqui no 17, ó. 17. Pessoal, como que eu vou saber, sem fazer a distribuição eletrônica, quantos elementos você tem na camada de valência? Você me apertou aí, hein? Puxa vida. P5? Opa, alguém falou aí, ó. P5. Vamos lá. 7, né? 1s2, 2s2, 2p5. Isso? Só que a camada dele é o 2s2 mais o 2p5, né? Isso. 7 elétrons. Ele tem 7 elétrons, camada e valência. Se acontecer uma aproximação de átomos de flúor, qual tipo de ligação química ocorrerá? Então, tem um átomo de flúor aqui, né? Passeando pela rua. Encontrou outro átomo de flúor. Pessoal, como que... Aí começou, aí, né, eu vou fazer aqui o Lewis aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai rever isso. Isso aqui que é Lewis, né? O senhor está viajando hoje, né?
Tá todo mundo meio tenso aí. 2, 4, 6, 7. Então tem 7 elétrons aqui. O Lewis, ele representa somente a camada, a última camada, a camada de valência. Ó. Pessoal, isso não explicou, não. Normalmente você explicou lá que tinha sei lá, um sódio, né? Tinha um Na aqui, o Na tinha um elétron sobrando, o flúor tinha 7, que é a ligação iônica, ó, metal e não metal. Perfeito? Iônica é metal com não metal. Ou seja, o sódio estava sobrando um elétron, o flúor estava precisando de um, aí isso aqui eu sei. Agora isso aí, o senhor está de brincadeira, né? Quinta-feira à noite. E aí o sódio doava, né, o elétron para o flúor e cada um ia ser feliz para sempre. Não, para sempre não. Agora, esse caso aí ficou meio complicado, porque o primeiro flúor está precisando de um elétron. O outro também. E aí? Como é que fica essa historinha aí? E aí, a característica da covalente é compartilhamento de elétrons. Olha que coisa interessante, né? Então, uma hora... Compartilhar esses dois, hein? Uma hora, isso. Esse elétron vem para cá, e aí esse flúor aqui fica feliz, e outra hora, esse aqui vem para cá, e o que estava, né, aqui, volta. Então, uma hora tem um flúor com 8, e o outro, né, vamos dizer assim, eles ficam girando entre si, né, é claro que a velocidade, ela não é essa... Fica só 7,8, 7,8, 7,8. Isso. 6,8, né? Fica 6,8, 6,8, uma velocidade muito grande. E isso aí é chamado de ligação covalente. Bacana? Então, é uma característica da ligação de metal a metal com a metal que faz com que um compartilhamento de elétrons. Essa é a característica da ligação covalente. Lembrando que a iônica, né, o sódio entregaria para sempre para o flúor e pronto. Aqui não. Para sempre é uma brincadeira, professor. Mas aqui não. Aqui acontece um compartilhamento. Tá? Então, esse tipo de ligação entre a metal e a metal é uma ligação covalente. E ela funciona desse jeito aí. O senhor já deu, né, uma palhinha como é que vai funcionar a ligação covalente. Tranquilo, gente, essa questão do compartilhamento? Tranquilo. Deixa eu ver aqui se alguém colocou o chat aqui. Tem um chat rodando aqui. Não, por enquanto, tranquilo. Fórmulas utilizadas na ligação covalente. É a indicação da quantidade de átomos de cada elemento que forma a molécula originada a partir de ligações covalentes. Então, tem fórmulas jeitos diferentes de escrever, tá? Então, vamos voltar aqui para o flúor, que é F2, né? Ou então H2O, F2. Ou seja, a fórmula molecular do sistema que a gente acabou de ver é, ó, tem 2 flúor, F2, 2 átomos de flúor. Fórmula estrutural é a demonstração da organização da molécula e demonstra ligações entre átomos. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Uma hora, né? A gente vai ver que tem o simples, o átomo compartilhou apenas um elétron em sua camada de valência com o outro átomo e vice-versa. Então, vai ser um traço, tá, gente? Porque aqui houve compartilhamento de um único elétron. Mas tem elementos que existem compartilhamento de 2. Ó, vai ser 2 tracinhos. Vou colocar C aqui, ó. Tem hora que tem elemento que compartilha. Nossa, era melhor colocar Y, professor, porque C é carbono, e carbono não. Carbono não, né? Carbono também é a metal.
e tem hora que vai compartilhar 3 elétrons. Então, essa fórmula estrutural, também é muito vista na química, né? Ela denomina o seguinte: para cada traço, você tem uma quantidade de elétrons compartilhado pelo elemento. A gente acabou de ver que o flúor, uma hora um flúor compartilha 1, certo? E fica com 6, e o outro fica com 8, e depois o outro, né, ele devolve o que o primeiro flúor tinha compartilhado e ainda empresta dele também, tá? Então, é um elétron compartilhado entre os dois. E aí chama-se fórmula estrutural simples. Tá bom, gente? O início é tenso, né? O início é tenso. Dupla: 2 elétrons compartilhados entre elétrons, e tripla: 3 elétrons compartilhados entre os elementos. Então, essa primeira fórmula é chamada molecular. Você coloca ali, né, então, um exemplo ali, H2O, né, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ou F2. Essa é a forma de escrever a forma molecular. Indica apenas a quantidade de átomos de cada elemento, que formam a molécula originada a partir das ligações covalentes. Fórmula estrutural, é essa que o professor acabou de mostrar aqui, ó. Tá? Como ficaria a estrutural da água, né? Ó. A estrutural é um pouco mais complexa, tá, gente? Vai ver aí que tem elementos, né, que o elemento ele fica assim, ó, X, Y, X. Ó. X, Y, X. Certo? Ele fica alinhado. A água, ela não fica alinhada, ela fica inclinada assim, ó. Isso tem implicações aí mais complexas que a gente não vai chegar a aprofundar, tá? Né, por questão aí, por exemplo, ligação sigma e pi, a pessoa não vai aprofundar nisso não, porque a gente não tem tempo. Mas, eu queria que vocês entendessem que é estrutural. Então, esse F2 aqui, ó, esse primeiro aqui, F2 em vermelho, né, que a pessoa escreveu aqui, ó, é a fórmula molecular, e a estrutural é essa aqui, ó, F traço F. O que significa esse traço? Que cada elemento ali compartilha um elétron. Dupla vai ter 2 traços, e tripla, 3 elétrons, 3 traços. Ok? Isso mais ou menos, né? A hora que a gente for fazer exercício, melhora. Tudo bem? E eletrônica de Lewis. Eletrônica de Lewis, o professor comentou também, eu fiz o do flúor. Como é que eu fiz a do Lewis de flúor? Eu coloquei 2 elétrons aqui, eu coloquei 2 elétrons aqui, coloquei 2 elétrons aqui, e coloquei um elétron aqui. Ou seja, na última camada, o elemento flúor tem quantos elétrons? 7. Ó, mesma coisa para cá. Ó. Ou seja, o Lewis falou, olha, na camada de valência que você vai colocar aqui, ó. Ok? No exemplo que está aqui, ó, que é a fórmula da água, aqui, ó. Fórmula da água. Quantos elétrons tem na camada de valência do hidrogênio? 1. E do oxigênio, hein? Vamos ver se vocês matam essa chave. Oi? Do oxigênio? Isso. 6, ó. 8. 6, ó. Não, mas o que você perguntou? Oi? Camada Perguntou o quê? de valência do oxigênio. Então, aí tem 6. E no caso, poderia ter mais 2, certo? Na verdade, acontece um compartilhamento de elétrons. Ok? Ele não pode reagir só com Então, oxigênio. o oxigênio aí perde 2 elétrons, não, né? Não. Se ele compartilha?
Vou voltar aqui no exemplo do flúor, tá? O flúor tem quantos elétrons na camada de valência? 7. 7, certo? E aí eu comentei o seguinte, aproxima-se 2 átomos de flúor. Como é que eles vão fazer se o flúor 1, vou colocar aqui, tem 7, e o flúor 2 também tem 7? Como é que acontece isso? Então, peraí. Eu tinha comentado que na ligação iônica, normalmente tinha um elétron, tinha um átomo que ele tinha um elétron a mais e ele doava aquele para o flúor que estava precisando de um. Aqui, o que vai acontecer? Uma hora, esse elétron vai pular para cá, outra hora, esse aqui vai pular e esse aqui vai voltar. Então, fica fazendo esse compartilhamento. Uma hora um flúor está com 8 na camada e o outro está com 6, e outra hora esse aqui está com 6 e o outro flúor está com 8. Isso é o compartilhamento de elétrons, chamado de ligação covalente, que acontece entre o quê? Metais com metais, ou hidrogênio com metais. Ok? Ô João? Sim. Beleza. Tudo bem? E na forma de representar de Lewis, que é o que eu perguntei, é o seguinte, na forma de representar de Lewis, na representação de Lewis, ele só faz o desenho, pode ser de um X ou então uma circunferência, igual ele fez aí, ó, pode ser ou X ou circunferência. Não existe aí uma regra para isso. Você coloca ali somente a camada de valência. Entendeu? Então, se eu vou representar aqui, ó, o oxigênio sozinho. Quantos elétrons tem o oxigênio na camada de valência dele? 6. Vamos lá, 6. Fizer a distribuição eletrônica, eu sei que na última camada, ou na camada de valência, ele tem, última camada ou camada de valência é a mesma coisa, 6 elétrons. Isso é a forma de demonstrar, né, que a fórmula eletrônica de Lewis também representa a organização da molécula, mas tem como objetivo demonstrar o compartilhamento dos elétrons dos átomos. Para construí-la, basta respeitarmos a organização proposta em uma fórmula estrutural e substituir cada traço das ligações simples, dupla ou tripla por 2 bolinhas que representam os elétrons, mas às vezes representam-se por X também. Tudo bem? Chat aqui, João Batista. Beleza, gente? Então, essas aí são as 3 formas de representação, né, utilizadas aí na ligação covalente. É claro que na iônica também se representa, né, através de molecular, estrutural e eletrônica de Lewis, né, mas normalmente na covalente isso é mais exigido. Tranquilo? No começo fica meio assim, mas mais para frente pior. É isso aí. Bom, a ligação dativa ou coordenada é descrita como a ligação... A ligação covalente ela tem tipos, né? Ela tem tipos de ligação. Ela é descrita como ligação covalente entre 2 átomos, na qual os 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Uma vez que a ligação dativa seja formada, a sua força e demais características não têm diferença de outras ligações covalentes polares. Pessoal, não vi covalente polar ainda, né? O senhor está forçando muito a amizade. Mas, para entendimento aqui, é o seguinte. Vamos lá. Antes da gente entender esse desenho maluco, né? Só estou vendo letra N, X e circunferência ali. Que coisa mais de louco isso aí. Vamos lá. N é nitrogênio. Vão na tabela periódica aí agora para mim, antes da gente entender melhor. Procure o nitrogênio e falem para mim
quantos elétrons na camada de valência desse elemento. N, nitrogênio. Isso. Pessoa 5, né? Número Z do nitrogênio, 7. Então, lá, 1s2, 2s2, 2p3. Fechou. Fechou 7. Ou seja, nessa... Eu esqueci de colocar o 2 aí, né? Então, vamos corrigir. Aqui, ó, 2, P3. Ou seja, na última camada, o camada de valência, então a primeira camada K tem 2, a segunda tem 5. Então, como que eu represento em Lewis o nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5. Começaram a entender esse desenho aí? O pessoal começou a melhorar. Já viu o N ali com 5 bolinhas. Né? O pessoal não gosta de falar bolinhas, não, mas tudo bem. 5 circunferências ali. Então, já entendi que o nitrogênio, aquelas 5 circunferências ali, quer dizer que é a camada de valência do nitrogênio. Perfeito? Perfeito. Tinha 3 nitrogênios passeando por ali, né? E viram ali aquela situação, falou o seguinte, né? Sei que você precisa de mais 3 elétrons aí, ó. Né? Você precisa de mais 3 elétrons aí e tal. O hidrogênio, ele gosta muito de ficar com 2, tá? Ele adora aí ficar com 2 elétrons. E eu vou fazer o seguinte, né? Passeou 3, uma hora que a gente passa 2 elétrons, o nosso elétron para você aí, e você fica com 8, porque 3 hidrogênios, olha só, esse X aqui é do hidrogênio da esquerda, esse outro X aqui é desse hidrogênio, e esse aqui é desse. Cada hora. Então, os 3 hidrogênios passaram o elétron para o nitrogênio, ele já tinha 5 com esses 3, ele ficou com 8. Ficou bom para ele, né? E aí, o nitrogênio, de repente, também compartilhava com ele, com cada um, ó, com cada um 2. Então, ficou legal essa festa aí, ó. Ninguém aí é metal, covalente não tem metal, então tá rolando a festa aí. Elétron para lá, elétron para cá, e de repente chegou um hidrogênio, esse aqui, ó, sem elétron nenhum. Puxa vida, como é que eu vou participar dessa festa? Se eu não tenho elétron nenhum. E olha onde que ele veio parar, vê aqui, ó. E deu certo, por quê? Porque o nitrogênio, né, uma hora passava 2 para esse aqui, outra hora passava 2 para esse aqui, outra hora passava 2 para esse aqui. Lembrando que o X era de cada um desses hidrogênios. Tudo bem? Esses 3 de baixo aqui. Só que o de cima não tinha nenhum. O nitrogênio, já que nesse compartilhamento aqui eu estou com 8, não tem problema de vez em quando passar esses 2 meus aqui para esse hidrogênio de cima. Essa ligação de cima é chamada de ligação dativa ou coordenada. Por quê? Por quê, gente? Porque para esse hidrogênio de cima aqui, ó, o compartilhamento dos elétrons dele, todos os 2 eram do nitrogênio. O que não acontece, a pessoa escreveu tudo aqui, ó, o que não acontece com os outros 3. Por quê? Perdão, por que com os outros 3 não acontece isso? Por que esse de cima é dativa e os 3 de baixo aqui não é? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam isso. Silêncio quer dizer que... Porque os 3 de baixo tem elétron para compartilhar, o de cima não tem nenhum? Isso, muito bom. Esse X aqui é desse hidrogênio. Eu estou escrevendo muito ruim aqui, ó. Mas pensa o seguinte, cada X desse aqui é um dos hidrogênios. Então,
Desses três de baixo, uma hora o hidrogênio ele compartilha um elétron dele, uma hora ele recebe um elétron do nitrogênio. O X representa isso. Agora, o de cima, ele chegou sem elétron nenhum. Ele chegou sem elétron nenhum. Então, o compartilhamento desse hidrogênio, todos os dois foi dado pelo nitrogênio. E aí, aqui, ó, a dativa, ela fala exatamente isso aqui, ó. 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Ok, gente? Entenderam a diferença? Então, esses três de baixo que não é dativa, mas essa de cima é. Por quê? Porque os 2 elétrons compartilhados do nitrogênio para o hidrogênio de cima, que está com a seta vermelha, os átomos são somente do nitrogênio. O que não acontece com os outros. Me dá um ok aí, pessoal. Eu sofreu muito, mas eu consegui entender. Essa matéria aí tá pegando, professor. Tá... Ah, não! É o filé do boi. Mas conseguiram. Eu achei que a outra era propícia para atolar a carroça, mas essa aí piorou. Vai atolar teu jumento. Entenderam a dativa? Vou voltar a historinha aqui, ó. O nitrogênio. Quantos elétrons tem o nitrogênio na camada de valência? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ele estava sozinho. Aí, ó, tinha um hidrogênio aqui com um elétron. Aqui, ó. Tinha outro hidrogênio aqui, ó, um outro elétron, longe dele. E tinha um terceiro aqui com outro elétron. Esses três aproximaram do hidrogênio. Aqui, ó. 1, 2, 3. Esquece esse mais aqui, ó. O mais aqui, ó. Está entre colchetes. Esquece ele. O que aconteceu? O que aconteceu com esse primeiro hidrogênio aqui, ó? Falou o seguinte, uma hora esses dois ficam com nitrogênio, uma hora eu pego esses 2 elétrons para mim. Isso é o compartilhamento que a gente já tinha visto. Um slide atrás. O de baixo, vou colocar de outra cor aqui, mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. Uma hora esses 2 elétrons aqui, sendo que um é do nitrogênio 1, ou seja, a circunferência do nitrogênio X é do hidrogênio, uma hora ele fica com nitrogênio, uma hora ele vai para o hidrogênio. E o terceiro, a mesma coisa. Eu faço a doação de um hidrogênio, de um elétron para o nitrogênio, uma hora ele deixa eu usar. Ok, gente? Isso aí é a ligação covalente que a gente viu. Só que apareceu outro hidrogênio, que é esse aqui, ó, que eu coloquei de verde. O que é esse símbolo de mais aqui, ó? Então é compartilhando átomos e elétrons? Não. Só elétrons. Só elétrons. Só elétrons. O símbolo de mais aí é porque ele está perdendo elétron. Ele perdeu um elétron. O hidrogênio ele tem um elétron. Ele perdeu esse elétron. Ele estava meio descuidado, ele perdeu. Só que ele queria participar da festa. Aqui, ó. Pô, por que eu não posso participar da festa aí? Pô, mas você perdeu o elétron. Ele falou, vai, cara, deixa eu participar aí e tal. Você já está com 8, né? Falou com o nitrogênio. Você já está com 8 aí, ó. E aqui, ó. Você já está com a regra do octeto. Vai, então vem. Pronto. E aí, só que o que acontece? Ó, vou voltar aqui, ó. O que acontece com esses 3 aqui, o nitrogênio? Como é que acontece o compartilhamento com esses 3 aqui? Como que acontece o compartilhamento? Uma hora, o hidrogênio passa um elétron para o nitrogênio, outra hora o nitrogênio passa um elétron para o hidrogênio. A mesma coisa, o azul aqui, ó. E mesma coisa o verde. Só que esse quarto aqui, ele não tem nenhum elétron. Como é que ele faz para ficar com 2? Ele troca no lugar com X aí? Não. Nitrogênio doa para aí 2.
O de cima, esse é o de cima aqui, ó. O de cima. Ele não tem nenhum. Como é que funciona com esse de cima aqui? Uma hora o nitrogênio passa os dois para ele. O nitrogênio perde elétron. Ele compartilha. Vamos falar perde. Compartilha. Ele compartilha os dois elétrons dele com o hidrogênio de cima. Essa ligação de cima, em que... Gente, qual que é a diferença dos três para esse de cima aqui? Os três têm... Pode falar. Qual os três você fala? Porque os três têm elétron e ele não tem. Elétron X ali, só que o outro lá não tem um elétron. Isso. O compartilhamento dos três é o seguinte: eu tenho um elétron, compartilho com você, e outra hora você compartilha comigo. Isso é a conversa entre nitrogênio e esses três hidrogênios. Mas o de cima, o único que compartilha é quem? O nitrogênio. O nitrogênio. Esse compartilhamento, quando vem somente de um átomo, é chamado de ligação covalente dativa. Somente um compartilha, o outro, bonitão, né? Só recebe. Então o nitrogênio, o hidrogênio só recebe nessa fase aí. Isso. É tipo aquele cara só vem a nós, né? Sim. A hora que você vê, você esconde lá no poste. Fala, putz, esse cara já vai me pedir elétron. Vai pedir dinheiro emprestado. Entendeu a diferença? Esses três aqui, ó, o vermelho não é dativa, o azul não é dativa e o verde não é dativa. Mas esse de cima aqui, ele é covalente dativo. Porque só... Então, se tiver dois igual aí, é covalente, então. Todos são covalentes. O de cima é que é chamado de covalente dativo. Tá? Todos são covalentes. Todas as ligações aí são covalentes. Mas só o de cima é que é chamado de dativo. Por quê? Aqui, ó. Ligação entre dois átomos, do qual dois elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Então, esse de cima aqui, os elétrons vêm de qual átomo? Somente do? Nitrogênio. Só do nitrogênio. Melhorou, gente? Ficou um pouquinho, né? Uma grande luta aí. Lá vai, né? Filé do boi. Pode dar até um trabalhinho valendo 5 pontos pra gente fazer. Que isso? Tá doido. Bacana. Então, a primeira característica dessa... Então, tem ligações covalentes diferentes, né? E essa primeira aí, chamado de dativo. Polaridade. Nossa. As ligações são afetadas pela eletronegatividade dos átomos ligados entre si. Dois átomos ligados de eletronegatividade igual formam ligação covalente não polares. Por exemplo, HH. Olha que interessante aí, ó. Muito interessante. Nossa, tá doido. O hidrogênio, duas... Que bonitinho. Olha só que interessante aqui, ó. Pessoal, por que é covalente apolar? Porque todos os dois têm a mesma força. Olha que interessante. Pessoal, não é interessante, tá bom. Mas olha só, quando os dois elementos são iguais, normalmente são apolares, por quê? Porque eles têm a mesma força, tá? Se fosse um cabo de guerra aqui, né? Vamos fazer um cabo de guerra. Hidrogênio contra hidrogênio. Empate, né? Daria empate ali. Tem a mesma... Exatamente. Então é chamado de covalente apolar, porque a eletronegatividade para elementos iguais, né, são iguais. Ô, professor, se for fazer uma questão aí, você vai perguntar só mostrar uma figura e perguntar esse negócio aí, né? Se é covalente apolar, se é covalente... não sei o que lá. Porque isso aí tem operação para fazer isso aí? Tem algum... Não, é só... Não, é só isso mesmo. Você tem que entender a questão da eletronegatividade. Tá? De bater o olho e saber o que é, aonde é, o que acontece, né? Só isso, né?
Isso. Você acha? Porque se você for mandar fazer um, sei lá, não sei se entra cálculo, não tem desse, não, será? Você acha? Você acha? Fechou? Professor, Agora, não. Tá escutando aí? tô vendo, tô vendo. Sim, pessoal, pode falar. Agora, quando tem eletronegatividade diferente, por exemplo, o hidrogênio e o cloro, por exemplo, são chamados de covalente polar. Então, polar é porque tem aí diferentes eletronegatividades. Beleza? Polar, repete, por favor, professor, que eu vou anotar esses negócios. Covalente polar é o quê? O apolar são a eletronegatividade entre os elementos são iguais. Apolar. Ah, Certo. Polar. Zé Ramalho canta uma música aí com essa letra aí, Apolar. Ai, ai, ai. Essa foi ruim. É a voz. Nada a ver. Essa foi péssima, hein? Puta merda. Só para distrair. Só para quebrar o gelo. Aí, e o polar, professor? E o polar, o que acontece com o polar? Eletronegatividade diferente. Ok? Estou colando um negócio aqui, eu vou mostrar para vocês. Só para vocês terem ideia. Né? Aqui não vai precisar de gravar isso. Se for fazer o Enem, tem interesse, né? Aí tem que gravar os elementos que têm eletronegatividade aí diferentes, tá? Vou gravar isso aí. Gravar isso aí que eu vou fazer prova para concurso. Aí sim, aí tem que... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas você entendeu até aqui a diferença de eletronegatividade? Então, Sim. quando os dois elementos ele tem a mesma eletronegatividade, e aí chama apolar, quando um tem eletronegatividade diferente do outro, é covalente polar. Tudo bem? Aqui, ó. Isso aqui, ó, tá vendo de amarelo aí? Flúor, oxigênio, o nitrogênio. Ou seja, isso é uma ordem, né, de elementos com maior eletronegatividade. Então, o flúor é o mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Agora, como que eu olho aqui na tabela periódica? Eu tenho uma tabela periódica aqui e vou olhar quais são os elementos mais eletronegativos. Então, aqui, ó, o flúor está aqui, ó, ele é o mais eletronegativo. Ó. Certo? Então, ele está mostrando que tem uma seta nesse sentido. Então, tem um elemento aqui, ó, oxigênio. O flúor é mais eletronegativo. Tá? Essa seta indica que, que tem menos eletronegatividade, então os metais têm baixíssima eletronegatividade. Então, aqui, ó, nesse sentido aqui, o flúor ganha do oxigênio. Ok? Halogênicos. Agora, o cloro, ele está aqui de baixo. O cloro está aqui de baixo. Entre o flúor e o flúor também ganha. Olha que interessante. Agora, entre o oxigênio e o oxigênio está na frente do cloro. Normalmente, né, quando eles mostram a tabela periódica, ele coloca um elemento bem distante ali para não dar confusão. Ou você tem que gravar isso aqui. Tem um acrônimo, eu esqueci como é que, eu não lembro disso. Depois eu mando para vocês. Vocês não esquecer isso aqui, viu, Batista? É um acrônimo muito bom. Você grava isso aqui, entendendo? Porque quem for fazer uma prova de concurso, né, ou fazer um Enem, tem que gravar esses elementos aí em ordem de eletronegatividade. Bacana?
Beleza. Beleza, gente? De ligação covalente era isso. Tranquilo como um grilo, né? Mas, como eu sei que não ficou 100% fixado no HD, isso, nós vamos partir para exercícios. Aí sim, aí vai fixar e vai ficar bacana o negócio. Vamos lá? Primeiro aí, Ó, manda brasa. Vou dar aí 30 segundos. Terminaram? quanto? Quanto? 30 segundos. Tô brincando. Dá um tempinho aí. Gente, dois átomos de oxigênio são unidos por ligação química. Né? Então, qual tipo de ligação? E para fazer aqui fórmula eletrônica de Lewis estrutural, que com mil L aqui é molecular, tem que saber aí qual que é a última camada de valência, a última camada ou camada de valência. Corrigindo. 8 elétrons. 8? Não é não? Tem 6. Faz a distribuição aí. Camada tem 6. 5, 6. Ligação iônica. Maxwell, você entendeu eu vi sua mensagem aqui agora. Você entendeu, né? Ficou bacana? Não, ok, professor. Ah, obrigado. Ligação iônica.
Que silêncio, hein, professor? Terminaram? Fechou? Fechou? Podemos corrigir? Manda abraço. Da Brasa. Então, qual que é o tipo de ligação? Iônica. Valente. Covalente, né? Todos os dois oxigênios são ametais. Iônica é metal mais ametal. Covalente é ametal com ametal ou hidrogênio com ametal. Então, aqui é covalente. Covalente. É o melhor lugar, né? Pulo do gato aí. Não é o melhor lugar, não. Vamos mudar isso aí. Não gostei. Viu o Jamboard. Vamos chamar o Jamboard aqui para nós. Só um minuto. Jamboard. Só estou copiando aqui. Bom, vamos lá. Vai sair aqui um pouquinho. Aqui. Já estão enxergando aí? Ok. Então, a primeira característica aqui é covalente. Bom, o oxigênio, a gente viu ali que o número atômico dele é 8. 1s2, 2s2, 2p6. Ó, P4, perdão. Já passou aí, né? P4. Então, ele tem 6 Elétrico. 6 elétrons, né? Se for dizer aqui o Lewis, coloca 2 aqui, ó. 2 aqui. 2 aqui. E aí, o que acontece aqui? Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Ué? Uma hora um doa 2, depois outra hora o outro compartilha 2. Não ficou legal o meu desenho, não, né? Agora que eu vi, né? Compartilha o elétron. Não, tá certo. Pessoal, Não, ué. embolou meio de... Eu embolei meio de campo todo aqui, né? Eu circulei o azul aqui. Não ficou legal, não. Estava certo aqui, a pessoa confundiu. Então, aqui, ó. É isso mesmo. Como tem 6, o que acontece? Tem hora que um puxa 2 para um lado, tem hora que puxa 2 para o outro. Certo? Muito ruim. Isso aqui é a fórmula eletrônica de Lewis. Perfeito? Você mostra a última camada, você coloca ali o símbolo do elemento. Então, deixa o professor fazer bonitinho aqui de novo. Como é que eu faço para...
Tá apanhando aqui para. Por que o meu quadro não vai mais para baixo? Acabou? Eita. Parceiro aqui pro Jamboard. Então, ó. Desenhar 2 oxigênio aqui. Aqui é X. É, desse jeito. Aí tem 2x aqui. Do outro lado, circunferências. Pessoal, correita de greve, seu quadro não vai chegar aí não, pessoal. Oi? Correita de greve, seu quadro não vai chegar ainda. Pois é, rapaz. Quadranado. Aqui, galera, ó. Então, isso aqui, ó. Ou seja, é um compartilhamento. Uma hora, cada um fica aí com 8, sendo que os elétrons eles ficam sendo compartilhados entre os dois. Uma hora um fica com 8, outra hora com 2. Agora, fórmula estrutural. Essa que você representou aí é a fórmula eletrônica de Lewis. Essa é de Lewis, ok? Como que fica a molecular? Vamos molecular. O2. O2. 2 átomos de oxigênio. Fechou? Molecular é isso aí. Fechou. E a estrutural? Estrutural eu coloco um oxigênio aqui. 2 traços. Por que 2 traços? Muito bom. Por que 2 traços? Porque tem 2 elétrons. 2, né? Isso, é um compartilhamento de 2 elétrons por cada elemento. E aí, com 2 traços, a gente já responde a D, né? Simples, dupla ou tripla? Dupla, né? Determine se é uma ligação dativa, polar ou apolar. E aí? Boa. Hã? Apolar. Apolar, né? Os elementos têm a mesma negatividade, professor. Beleza, gente? Não é tão difícil assim como se apresentou no início. Vamos passar para o próximo. E para a gente tirar a prova disso aí, professor, tem que fazer isso. O Rio está preocupado com a prova. Não, estou falando assim, tirar a prova, como é que eu vou ver uma pergunta dessas aí e vou fazer esse desenho? É a primeira matéria aí, ele está preocupado. Não, esse exercício aqui, inicial, Rio, é para fixar mesmo. Tá? Primeiro, porque quando eu passo muita teoria assim, né, no início fica muito complicado. Então, o que eu faço? Eu agora faço um exercício para você fixar, daqui a pouco a gente aumenta o nível, aí você vai entender como é que vai ser na prova. Vai aumentar o nível para mim entender? Eu estou lascado. Mas esse exercício... Dessa vez vai tolar até o cara que está guiando a carroça. Quando dizer até o coco. Até o cocão. Até o cocão. Dessa vez vai tolar até o jumento. Eu tô doido. Ô, Rildo. Oi. Mas você entendeu esse exercício? Eu não entendi. Quando você desenha, eu entendo. Agora eu quero ver a galera desenhar isso aí para entender depois, para fixar, para chegar nessa resposta. Você está me entendendo? Entendi. Vamos fazer mais um, João. Já apareceu na tela aí? Já apareceu. Vamos fazer mais um. Vamos fixar esse negócio aí. Aí, ô Batista, essa aí nem adianta você dormir com a tabela periódica, não, positivo? Não, mas ajuda, né? Você quer saber um pouco da tabela, o que é flúor, quantos elétrons ele tem. Quem sabe? Ajuda. Mas eu tô no mesmo caminhado que o Rio, eu posso olhar a tabela 15 vezes que vai dar uma travada ainda. Não, é o negócio até você
Começar a ter a destreza no Então, negócio. e na tabela você vai ver se é a metal, se é metal, se é a turma do halogênio, do gás nobre, entendeu? Ó, um código Morse aí, ó. Além de fazer o exercício de química, eu estou fazendo o exercício de logística aqui também. Aí tem que responder várias coisas aqui. Aí respondo aqui, respondo lá. É por isso que vocês estão escutando o teclando aqui, entendeu? Maxwell, deixa só a gente começar a fazer esse exercício aqui. Eu vou te mostrar de novo a diferença de ligação polar e apolar, tá? Ó o Maxwell aí, ó. Falou que eu tô com medo de atolar a carroça. Aí chegou lá embaixo e falou que complicou. É, Maxwell. Vocês estão muito medrosos, calma. Para Não, que não, correr mas antes da onça aparecer? é porque começou agora, pô. É. Aqui no fim do Ainda ano, bem né? que eu não fui bem nas provas antes, né? Se tivesse sido ruim, tá lascado agora. Com essa nova matéria agora, viu? O que vai ter desistência do curso lá no grupo, lá vai ser brincadeira. O que é isso? Você tá doido? Pode desistir, não, é? Já tava fácil, o pessoal tá pulando fora, imagina agora. Ah, mas pular fora não é motivo de fácil ou difícil, não será? Ah, essa pandemia aí gerou muitas coisas, né, cara? Às vezes o cara não tá podendo, né, pagar o curso, aí, né? Eu acredito que seja isso aí mesmo.
Eu, aos trampos e barrancos, eu vou assumindo minha responsabilidade lá com o curso, entendeu? Você é dois, né, irmão? Isso O aí. meu é dois, é logística e mineração. Isso daí não é barato, não, viu? 370 pau é brabo. Fechou, galera? Vamos partir para a correção? E aí? Sim, não? Talvez ou quem sabe. Não? Sim? Acabou, Batista? Luciano, Gildo, Reginaldo, Raul, Elbert. Presente. Fizeram? É bobo demais, senhor, né? E aí, fizeram? Dá um ok. Pessoal, tranquilo. Isso aí, Filé do boi, filé do. filézinho do boi. Vamos lá, vira na tabela aí qual que é o número do. Número do nitrogênio. Olha lá aí para mim. Nitrogênio. Sim. Hã? O que tem? O que tem o nitrogênio? Qual que é o número de prótons dele? 7. 7. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Ó. 1s2, 2s2, 2p3. Isso? Isso. Sim. Então, o nitrogênio, a gente já tinha até visto no exemplo, que ele tem 5 elétrons na última camada. Ou seja, Na última camada. 5 elétrons na camada de valência. Certo? Ele é mais energético, né? No 2p3, não é isso? Isso. Aí Então, já é a camada de valência 2p3, né? a tendência dele é ganhar 3 elétrons. Só que aí o que acontece, né? Uma ligação de 3 átomos aí, ó. Deixa eu desenhar um pouco mais afastado. Vou fazer o Lewis primeiro aqui, ó. Professor, o primeiro aí tá com 6. Ah, não, tá certo, sim. Tem a mais aí? Não, não, tá certo. Desenhou ruim aí, né? Desenhei mal. Vou fazer uma correção. Então, um X aqui, ó.
Um, dois, três. Não, tá certo. Sim. Uma ponte tripla, né? Tá? Inclusive, quem gosta de estudar, essa ponte central aí é a ligação forte, chamada de sigma, mas a gente não vai entrar nisso, não. Então, aqui é a fórmula de Lewis, tá? N3 é a fórmula molecular, 3 átomos de nitrogênio, e a estrutural fica assim, ó. N, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Qual o tipo de ligação? Covalente. O nitrogênio é apolar. Eu vou escrever alguma coisa. Não. Covalente. Ô, professor, Oi. nessa daí, quando a gente faz aí essa primeira representante, tem que fazer os círculos também, mostrando ou não precisa? Foi só você que deu de exemplo. Qual que você está falando? Essa daí que coloca o X e os pontinhos. Isso aí como eu pedi a fórmula eletrônica de Lewis, deixa eu circular de vermelho aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a representação da fórmula eletrônica de Lewis. Então, aí, quando nós for fazer, tem que também circular igual você circulou ou só fazer os N's e o X tá valendo? Não, o círculo é importante porque ele mostra ali como que vai ser compartilhamento, né? Entendeu? Ah, tá, entendi. Ele ali mostra o compartilhamento de 3, né? E o azul dos outros 3. Tudo bem? Ok? Ok, entendi. Beleza. Então a molecular. Achei que eu tinha desenhado ela aqui, acho que não ficou bom não, né? Cada traço aqui representa um compartilhamento de um elétron. Ela é simples, dupla ou tripla? Tripla. E também é apolar, né? Apolar. Aí o Maxwell, pessoal, como que eu sei se é polar ou apolar? Vou voltar aqui para o slide. Aqui, ó, polaridade. Vamos lá. Covalente apolar. O apolar tem 2 elementos com a mesma eletronegatividade. Tá? Por enquanto, vamos deixar só esse caso. Tem mais um caso aí, depois você comenta. Ou seja, a força dele é igual. Entendeu? Por ser o mesmo elemento, a eletronegatividade é igual. Eu até mostrei aqui, ó, o Maxwell. Esse amarelo aqui, ó, é o elemento mais eletronegativo, é o flúor. Depois o oxigênio, nitrogênio. Agora, se eu tenho 2 moléculas de flúor ligadas, ele não tem a mesma eletronegatividade, os dois? Não está empatado ali? Então, é um covalente apolar, porque são 2 elementos com a mesma eletronegatividade. Agora, hidrogênio e cloro. Vamos voltar lá na tabela. Cadê? Aqui, ó. Onde está o hidrogênio? Aqui, ó. Onde está o cloro? Aqui, ó. Qual que é mais eletronegativo? O cloro. O cloro. Então, tem diferença de eletronegatividade. Se tem diferença de eletronegatividade, covalente polar. Ok? Beleza, Marcelo? Entendeu qual a diferença de polar e apolar?
Pessoal, Agora foi, ó, tá fluindo, ó. Mais 10 aulas, mas fica bom. beleza? Então, como tem 3 nitrogênios aqui, todos eles têm a mesma força. Então, é apolar. E aí, para encerrar com chave de ouro, gente, esse slide já está lá já está lá no Ava, tá? E eu vou postá-lo lá para vocês. Aproveitem. Tem mais exercícios nesse slide lá. Divirtam-se. Mas o último da noite é esse aqui. Ô, professor, então bom descanso. Espera aí. Não, Tem isso aí ainda. Pode perguntar. Alguém ia me perguntar alguma coisa aí. Deu ruim. Pode perguntar. Não? não é o Batista zoando, o barraco aí. Eu não zoo, eu falo sério. Falando que tá muito caladinho. Nossa, Fechou? Bom, fechar aí, né? Isso é muito fácil. Tranquilo demais. E aí a gente vai fechar. Rapidinho, tá? Então, HCl, É o cloro? cloro e hidrogênio, né? Isso. O hidrogênio, ele tem... Sempre é hidrogênio, né, pessoal? Oi? Sempre é o hidrogênio, né? Não entendi. Sempre é o cloro com alguma. O cloro com o hidrogênio, né? Isso. Ele tá falando que é sempre um elemento com Com o outro. sempre o hidrogênio. Aqui é covalente porque é o hidrogênio com a metal. Aí eu posso falar que ele é covalente.
Ok? Covalente é ametal com metal ou hidrogênio com metal. É isso? Isso. 1 no cloro 17. O hidrogênio é 1. 3P5, obrigado. Isso aí. Passando do limite de novo. Né? Eita. 3P5. Tem 7 na última camada, certo? Na camada tem 7 elétrons. Isso. Então aqui, ó, Lewis. Círculo aqui, cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hidrogênio fica feliz com 2 elétrons, tá? Lembre que o hidrogênio não fica com 8, não, com 2. Ó. E aí, aqui, ó, esse compartilhamento de elétrons é uma ligação covalente. Como tem uma ligação só, a estrutural fica como? Um traço. Um traço só. E a forma, a gente já escreveu lá em cima, é HCl. Automaticamente, como não tem nenhum número, eu entendo que é um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Ok? A ligação é simples. E aí, se a gente voltar no slide, a gente mata a última. Né? Se ele é polar ou apolar. Rodativo. Aqui, ó. Foi o exemplo que a gente deu. Apolar. O cloro tem muita eletronegatividade. Polar, né? Isso. Aí, ó. Ele é polar. Ele é polar porque as eletronegatividades entre cloro e hidrogênio São diferentes. são diferentes. Beleza, gente? Tranquilo? Isso. Professor. Então tem mais exercício aí. E aí vocês façam. Se tiver alguma dúvida,